Olá a todos, bem-vindos ao canal de YouTube da Comissão Especial de Direito Urbanístico e Direito Imobiliário da OAB-RJ. Meu nome é Carlos Gabriel Feijó de Lima, sou secretário-geral da comissão, que é presidida pelo José Ricardo Pereira Lira. Esse formato aqui é um novo formato que nós estamos experimentando em tempos de coronavírus, né? Tentando vencer o isolamento social, que tanto prejudica a nossa classe, que tanto prejudica a sociedade como um todo, né? Mas é um mal necessário. Nós temos que manter esse isolamento, pelo menos essas são as diretrizes da Organização Mundial de Saúde, e nós aqui da comissão estamos seguindo atentamente a todas essas diretrizes. Nós estamos pensando aqui uma maneira de melhorar essa dinâmica da utilização do canal da comissão. Nós decidimos por fazer cápsulas de direito imobiliário, ou seja, trazer um especialista para falar sobre um tema de relevância em tempos de coronavírus ou de relevância do direito imobiliário, e a nossa escolhida como primeira, vamos quase uma cobaia desse nosso experimento aqui, é Ana Beatriz Barbosa, advogada, especialista em hotelaria, que vai tratar exatamente dessa temática, hotéis e essas circunstâncias do Covid-19. Ana, se apresenta aí para o pessoal. Oi, boa tarde, enfim, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Carlos. Eu estou muito feliz de estar sendo a cobaia nessas cápsulas de direito imobiliário. Eu acho que vai ser um formato muito produtivo. Eu trabalho há 20 anos com o mercado hoteleiro, estruturando hotéis e shopping centers. Fiz mestrado fora, fiz mestrado em NYU. E é uma área que eu acho assim muito feliz, porque ao final do trabalho você tem pessoas tendo prazer, né? É uma área que dá prazer em trabalhar, eu gosto muito disso. Mas está sofrendo nesse momento, né? Legal. Bom, vamos lá. A gente estruturou aqui algumas perguntas para você, Ana, e aí você responda dentro do possível. O formato aqui nosso é um formato um pouco mais curto que os webinários que o pessoal está acostumado. Mas então, para a gente não perder mais tempo, eu vou começar com a primeira pergunta. Ana, o mercado hoteleiro sofreu com coronavírus, com Covid-19, e nós tivemos cortes de voos, cortes de portos, né? Ou seja, cruzeiros não podem chegar mais, tivemos decretos que impedem funcionamento de diversas atividades. Os hotéis, eles continuam obrigados a funcionar ou eles podem parar de funcionar? Olha, originalmente no decreto no Rio e em São Paulo, por exemplo, eles estavam listados como serviços essenciais, ou seja, era obrigatório que isso continuasse o funcionamento. No decreto federal, eles não estão listados como obrigatórios. Eu posso te dizer que no Rio de Janeiro, há umas 2 semanas atrás, já se via que a atividade estava, a taxa de ocupação estava aproximadamente 7,5%, e houve fechamento de alguns hotéis já. Então, porque não tem como manter aberto se não tem público. Mas existe essa discussão, né? Atualmente vê-se várias situações diferentes por conta dessa crise pandêmica que gera uma multiplicidade de decisões diferentes independendo do estado, município ou federal. Então, assim, federalmente não, mas existe alguns municípios que estavam listando como atividades obrigatórias, essenciais. Legal. E você, como advogada que atua nessa área, deve estar diretamente em contato com o empresariado que opera esses hotéis, que é proprietário desses hotéis. Como é que está a sensação deles em relação a isso? A redução da capacidade está estimada, mais ou menos? A gente já sabe quanto que a gente vai ter de redução de ocupação? Não temos ideia ainda. Isso ainda é muito afetado localidade por localidade, né? O Rio de Janeiro tá realmente mais de 30% fechado, caiu em 7,5%, mas, por outro lado, há iniciativas de governo de buscar hospedar pessoas em hotéis. Por exemplo, em Curitiba, e no próprio Rio de Janeiro, locaram quartos de hotéis para colocar profissionais de saúde, tem Criciúma também, profissionais de saúde que moram, que coabitam com pessoas de risco. Então, eles estão alugando quartos de hotéis para que esses profissionais de saúde que têm que trabalhar, que têm que se expor ao vírus diariamente,
não contaminem as pessoas de risco em casa. Isso é uma forma de ocupação. No Rio também fizeram locações de quartos de hotéis para hospedar idosos que tenham um mínimo de capacidade de vivência sem ajuda, de comunidades para se habitar nos hotéis, para evitar o contágio, enfim, dentro das comunidades. Então, isso já está sendo uma forma alternativa de ocupação. Então, isso pode estar ajudando um pouco de equilíbrio. Mas, dependendo da localidade, o turismo havendo a declaração de isolamento social e inviabilizando a entrada e saída, realmente a atividade fica muito prejudicada. Bom, então, acho que, sem sombra de dúvida, a expectativa é de observar, né, os próximos meses para ver o tamanho do problema. Problema nós teremos, a questão é observar o tamanho dele. E as requisições administrativas? Porque nós temos notícia, né, de que o Estado lato sensu, ele vai ter a possibilidade de solicitar leitos, ou os quartos de hotéis como leitos hospitalares para aquelas pessoas que tiverem com determinados quadros de determinada intensidade do Covid-19. Como que vai funcionar isso? Você já tem notícia? Temos. Teve a notícia em Salvador, que veio essa lei, né, municipal. Há uma intenção de um projeto de um deputado de tomar um hotel fechado em BH, e no Rio houve um decreto estabelecendo já a possibilidade de requisições administrativas de hotéis para fazer frente, para ser utilizados como leitos para casos menos graves. A ideia é esvaziar os hospitais de casos menos graves, eventualmente de outras doenças que não sejam o Covid, que tem toda essa cuidado de contágio, para que haja mais leitos disponíveis para os pacientes de maior gravidade dentro dos hospitais, né, que estão sobrecarregados. A ideia é que haja essa requisição e, posteriormente, havendo danos, haverá a indenização. No Rio de Janeiro, o decreto estabelece que será feita uma tabela conjunta pela Secretaria de Estado e a Secretaria do Turismo, estabelecendo alguns parâmetros para o qual haveria a determinação de quais seria a indenização caso a caso. Isso foi visto com bons olhos, tá? A BIH do Rio de Janeiro havia feito um pronunciamento dizendo que isso poderia ser um bom caminho para, principalmente, se houvesse prestígio dos hotéis que foram fechados, que já se encontravam fechados, porque isso poderia voltar à atividade. Mas existe essa lei, ainda não se sabe de como ela vai ser efetivamente aplicada, ainda não tive notícia busquei hoje, se já havia um caso em efetivo, mas ainda não localizei. E aí, só para ouvir a sua opinião, provavelmente essa precificação, vamos chamar assim, desse aluguel compulsório desses leitos, essa requisição administrativa, ela deve ser complexa, né? Não deve ser uma precificação simples. O que você acha, que critérios você acha que devem ser observados para essa precificação? Eu acho que tem que ser observado bastante o dano efetivo no hotel. Você vai ter que observar não só a quantidade de pessoas que ficaram lá, né, mas assim, a gravidade dos pacientes, isso implica também na quantidade de modificações que você teve que fazer. Se é só tirar um tapete, ou ter que tirar toda a decoração, ou se após, né, por exemplo, se você tem pacientes de maior gravidade que podem ser contaminados, você vai ter que refazer toda a decoração do quarto, ou trocar o mobiliário. Isso tudo é um dano que vai ser esperado, que não estava sendo esperado pelo hotel. Então, não há programação, né? Às vezes, até coincide na troca de FFE, que eles chamam os mobiliários, os equipamentos e enfim, as coisas de menor uso. Se for só comprar novas toalhas, novos
com roupas de cama, isso aí é um dano menor, mas dependendo, se tiver que tirar tapete dos quartos, se tiver que tirar, mudar ou trocar papel de parede, isso pode ser exigido eventualmente por questões de limpeza, e isso é um dano maior, né? Então você tem que ver efetivamente não só a quantidade de pessoas e a classificação do hotel, mas quanto efetivamente isso vai gerar de necessidade de troca, de dano, de adaptação para cada um desses hotéis. Eu acho que tem que ser feito, pode ter estabelecido parâmetros, mas tem que ser feita uma análise caso a caso. E esse decreto, ele deu para a gente essas diretrizes, ele diz como que será o processo de cálculo desse preço? Não, né? Nada. Só diz que vai ser feita uma tabela pelo posterior, e ainda a gente não tem muito. Eu acho que se eu pudesse dar uma sugestão é que essa tabela fosse uma tabela não só considerando número de estrelas e número de pacientes, mas sim tivesse um espaço aí para prever uma graduação em termos do que vai ser gerado de dano efetivo no caso concreto, né? Porque a ideia não é simplesmente estabelecer remunerações diárias, mas sim recompensar o dano efetivamente sofrido em decorrência da requisição administrativa. Entendi. Bom, mas já que nós estamos falando aqui de requisição administrativa, hotel não é hospital, né? Eles têm uma diferença ali enorme. E, obviamente, alguma exigência de adequação vai ter que existir, né? Para esses hotéis se transformarem em leitos hospitalares. Qual que seriam essas exigências em nível de legislação urbanística, né? Para essas locações, essas requisições? Tem que ver caso a caso. Por exemplo, em locações como por exemplo, os casos de profissionais de saúde, né? Deve-se fazer uma vistoria, porque existe diferença para requisições diferenças urbanísticas para exigências de curta locação e de maior estadia, né? Você para você tem hotéis, como que for uma parte hotéis, que já tem um mínimo de cozinha, um pouco maiores, que isso se permite a estadia ser um pouco mais prolongada. Se você tem a previsão de que esse profissional vai ficar durante 1, 2 meses, enfim, seria melhor dar prioridade para hotéis que já fossem meio a parte hotéis, porque senão o confinamento, né? E aí a estrutura de confinamento, a impossibilidade de ter, eventualmente sobrecarregar o restaurante do hotel, porque se existem exigências de mínimo de espaçamento e mínimo de distância, se você colocar um bando de gente num hotel sem viabilizar um mínimo de suporte de comida, isso vai tornar a operação inviável, né? Você tem que adaptar, então é importante fazerem vistorias para ver qual a forma de melhor operação para que se possa ter essa convivência e a operação em termos de alimentos e bebidas, servindo no quarto, poder ter o mínimo de estrutura para trabalhar remotamente, enfim, isso tudo tem que ser observado. Já na parte de leitos, isso vai realmente verificar, porque assim, um hotel são exigências totalmente diferentes, né? Você no hotel você tem só, por exemplo, o elevador. Os elevadores de hospitais, eles têm tamanhos específicos para entrar com macas. Então, se você está colocando pessoas dentro de hotéis, não provavelmente haverá esse espaço para maca, né? Então, você teria que colocar pessoas que, eventualmente, você poderia colocar numa cadeira de rodas, mas não em macas. Outras exigências que são muito citadas são, por exemplo, tapetes. Como a limpeza de tapete é muito mais complicada, menciona-se dar preferência para pisos lisos, eventualmente não terem muitas cortinas, porque isso gera maior acumulação de poeira. Então, isso vai ter que sofrer adaptações, sim, haverá necessidade de fazer adaptações, e aí tem que se avaliar quais as necessidades dos pacientes que estarão utilizando os hotéis como leitos.
E aí Mas isso realmente é caso a caso. custo estaria dentro da tabela, né? A princípio, a tabela deveria prever esse Deveria. custo. Entendi. Deveria, porque você tem não só o custo de fazer essas adaptações, mas eventualmente reverter as adaptações e ter que trocar o mobiliário, o FFE, que não esteja mais sendo possível utilizar por conta de eventuais contaminações ou, né, no uso por doentes nos quartos. Então, literalmente, nós vamos viver um caos regulatório em breve, né, nessa área da hotelaria. Era uma coisa que a gente não imaginava, a gente só tinha isso vendo Downton Abbey, né? No nosso imaginário era isso o máximo que podia acontecer, mas assim veio a se tornar realidade. Bom, a importância do advogado, então, se ratifica, né, para tentar entender todas essas nuances dessas situações regulatórias. Bom, mas o Estado ele também não está só intervindo, não está só requerendo, nós temos notícias de alguns benefícios de natureza fiscal, de natureza até regulatória, e você podia comentar assim, alguns desses benefícios governamentais que podem ser aplicados aos hotéis? Existe aí foi anunciado linhas de créditos, né, seja para fazer frente a capital de giro, seja para fazer frente a pagamento de salários com exigência de mínimo de manutenção do profissional, possibilidade de cancelamento, possibilidade de suspensão de contratos do trabalho, as linhas de créditos específicas foram delegadas para o direito enfim, de qualificar os eventuais beneficiados por determinados bancos, se não me engano, a Caixa, o Itaú, o Bradesco, mas a questão que se vê é que o empresariado tem dito que não está fácil conseguir esse benefício, né? Assim, teoricamente ele existe, mas a implementação não está sendo tão fácil assim, porque há toda uma avaliação de crédito, há toda uma avaliação da empresa que não necessariamente está no melhor momento, nem estaria preparada, né, com tudo limpo, com todas as certidões prontas para pedir esse empréstimo. Então, isso tem sido dito que não está fácil conseguir esses valores. Mas houve esse anúncio. Há obrigação também de cumprir com todas as exigências da OMS para os funcionários, né? Isso tem que haver também uma disponibilização do material. Nisso até, eu estava lendo agora uma outra espécie de requisição administrativa, que é a requisição administrativa de produção de materiais de proteção em diversos estados para disponibilizar para empreendimentos que tenham que continuar funcionando. Então, isso também está ocorrendo. E também teve aí um benefício, eu não vou nem entrar nos benefícios fiscais, que são tão específicos que foge um pouco da minha prática, mas teve também a MP 948, que veio a estabelecer a possibilidade de não pagamento, devolução imediata de diárias, enfim, de eventos, eventos, restaurantes, shows, se houver uma tentativa de negociação, que eu acho que foi uma iniciativa muito ponderada e muito razoável. A MP que entrou em vigor estabelece que nos próximos 90 dias há de se haver a oferta ao público consumidor de possibilidade de reagendamento de diárias, de viagens, possibilidade de agendamento de eventos também, a crédito para utilização posterior ou algum outro tipo de acordo entre o consumidor e as empresas e serviços de hotelaria listados
de turismo listados na Lei 11.771, que é a Lei do Turismo, e restaurantes, bares, casas de show, não são só os que estão digitados no 11.771, mas aumentou um pouco isso. Isso permite que não se exija, nesse momento em que eles já não estão funcionando em pleno vapor, de se reembolsar imediatamente, né? Mas é claro que você tem, depois da pandemia, você vai ter um ano para fruir desses benefícios, seja do reagendamento, seja da utilização dos créditos, ou você tem aí um ano, se não for possível chegar a um acordo, um ano após a pandemia para restituir o valor ao consumidor. Isso me parece uma medida efetiva porque dá um prazo suficiente para a pessoa remarcar as férias, né? O hotel, o restaurante voltar a atuar com força total para superar esse momento e aí depois ter o mínimo de crédito para fazer frente a essas eventuais exigências de reembolso. E, bom, já que nós entramos na medida 948, como toda medida provisória, nós olhamos para as medidas provisórias com alguma desconfiança, né? A gente tem um pouco de medo desse legislar por medida provisória, mas me parece que essa política foi uma política acertada. Como que o mercado está recebendo a notícia dessa política? E aí uma outra pergunta é, vocês temem que, de alguma maneira, especialmente em se tratando de matéria de consumidor, que essa MP venha a ser flexibilizada? E qual que seria o procedimento para os hotéis para fazerem essa comunicação inequívoca aos seus consumidores? Existe algum procedimento definido? Não? Ainda não há um procedimento definido, tá? O Ministério do Turismo está em discussão. Realmente, o que se vê os consumeristas, a maior parte das pessoas, a reação isso é um absurdo, os consumidores estão sendo prejudicados, pessoas físicas que já estão sofrendo de crise. Eu vou conversar que eu até fui entrevistada pela Hotelier News nesse sentido e eu vejo diferente. Eu acho que nós estamos falando de um empresariado que emprega milhares de pessoas, né? São camareiras, são chefes de cozinha, são garçons, e que se você não tiver um mínimo de força para respirar, você vai botar todo mundo a falir e vai acabar com o emprego de todo mundo. Né? Você não tem nenhuma previsão de retomada certa. Você não sabe quando isso vai acabar e nem se as pessoas que tinham feito a reserva, mesmo para setembro, mesmo para agosto, você não tem garantia. Então, o que as pessoas teriam que fazer? Teriam que terminar os empreendimentos. E isso não é desejável num país que tão... O turismo é tão importante, né? A maior parte do hotelaria no Brasil é turística e é ainda muito familiar, de famílias, de empreendimentos familiares. Assim, as grandes redes hoje em dia existem, os empresários existem, investem, mas ainda nos últimos anos aumentou o investimento de redes de grandes cadeias, mas há 20 anos eram 85% de familiares, e hoje em dia está menos de 70%, mas mesmo assim você tem ainda muito empreendimento familiar ou de empresários que tem um hotel, uma pousada, e eventualmente você também tem os condotéis que são pulverizados, né, a propriedade pulverizada por pessoas físicas que investiram. Hoje em dia isso é regulado pela CVM, e você teria que aí exigir a chamada de capital de pessoas físicas num momento desse. Então eu acho que a medida é muito equilibrada, sim. Talvez haja aí alguma resistência por entidades de classe, consumeristas, mas eu acredito que tem que se resolver, sim, em medidas, eventualmente medidas judiciais, vai ter que haver uma disputa aí de classes entre os sindicatos
para que se estabeleça um equilíbrio. Eu acho que essa medida foi muito correta e equilibrada numa visão de médio e longo prazo. Todo mundo está saindo prejudicado, algumas pessoas com contrato de trabalho suspenso ou demitidas, mas existe também um mundo por trás do outro lado que você não pode simplesmente tirar o respirador de imediato, você tem que dar um mínimo de manutenção dessa pessoa, porque senão você vai estar tirando a tomada de imediato de um setor absolutamente relevante no Brasil. Então, eu acho que pode haver disputas judiciais, acredito que isso vai acontecer muito inicialmente a nível de sindicato, eventualmente disputas no judiciário, mas aí você vai ter pessoa a pessoa pedindo reembolso do caso a caso, né? Não nesse momento, possivelmente no momento em que não haja mais pós-Covid, após que se suspenda, porque hoje em dia o judiciário está com medidas mais urgentes, né? Isso não seria categorizado como medida urgente, um pedido de reembolso de férias. Mas eu acho que isso ainda vai ter discussão, não tem muito ainda uma definição de se pode ser por e-mail, se pode ser... Mas eu acredito que vai ter que ser pelos mesmos meios disponibilizados para reservas, né? As pessoas que fizeram reserva por central de reserva, ou por e-mail, ou site, eu acho que isso tem que ser bem divulgado nos sites e centrais de atendimento, centrais de call center, que são listados como serviços essenciais, isso vai ser tem que ser disponibilizado. Haverá necessidade do empreendedor contactar os consumidores informando dessa possibilidade nos próximos 90 dias. O que também quer dizer, no prazo que suspende. O que vai ter um custo enorme, né, também. Vai, porque você vai estar oferecendo, você vai ter trocando as datas, você vai ter trocando as diárias. Claro que você tem que ter uma observação aí, porque você não pode também trocar uma diária. Existem questões de pico, né? Você tem que dar prioridade, temporada, de oferecer alternativas de pico para as pessoas que já tinham comprado em momentos de pico, de temporada mais alta, porque o valor tem que ser, também não pode haver, porque aí senão você vai estar acabando com o momento de maior lucro dos hotéis. Então, isso vai ter que ser observado também. Mas vai ser uma negociação caso a caso. Legal. Ana, já nos encaminhando aqui para o final da nossa cápsula, tem solução? Qual é que é a solução, então, para os hotéis hoje? Como que você enxerga a melhor postura a ser adotada por eles para tentar se preparar para os problemas que existem e para os problemas que virão? Porque virão, né? As coisas ainda vão evoluir, espero que positivamente, mas novos problemas surgirão. Como que você enxerga isso? Eu acho que tem que investir muito na comunicação, na oferta de benefícios para a manutenção dos clientes, né? Eu tive conversando com uma amiga que trabalha na organização das Olimpíadas, e eu falei, olha, eu acho que você não tem como obrigar os clientes manterem, mas você tem como oferecer, né? A gente vai te dar benefícios, a gente vai te dar incentivos, você vai ganhar uma camiseta, eu acho que tem que ter trabalhado muito isso, tem que ser trabalhado a utilização do pessoal humano, eventualmente, para atividades um pouco diferentes do que eles estão fazendo, eventualmente, no caso de suspensões, pode-se manter também a atividade de restaurante utilizando para delivery, isso que tem que ser feito, existem já aplicativos em que você pode se oferecer para fazer trabalhos temporários em alimentos e bebidas, isso aqui já tem em São Paulo, já está criando no Rio, então isso é uma alternativa para os profissionais, e eu acho que a gente tem que ver a questão sim, e aplicar
com parcimônia nesse equilíbrio consumidor ou governo e empreendedores. Eu acho que a ideia é que se equilibre e se permita a devida remuneração pela utilização eventualmente, de leitos do hotel para fazer frente a hóspedes e, sim, possivelmente privilegiando, claro, sempre do possível, o pagamento de diárias adiantadas, né? No caso da aquisição administrativa, isso não fica tão fácil, mas nas locações para enfim, colocar pessoas que estão saudáveis, isso deve ser privilegiado para que mantenha-se o capital de giro dos empreendimentos. Legal. Ana, em nome da comissão, queria te agradecer a participação aqui na nossa primeira cápsula. Para mim já foi um sucesso, o seu domínio do tema, sem sombra de dúvida, brilhantou aqui esse nosso projeto. Eu queria que você fizesse aí suas declarações finais para a gente poder encerrar. Não, eu queria agradecer muito a iniciativa, fico feliz que você considere como sucesso, para mim é um prazer falar sobre o tema, estou à disposição sempre para as dúvidas, enfim, estou muito feliz de estar participando, eu espero que a gente continue, eu queria parabenizar a comissão, tem feito um trabalho fantástico, se inovando, sempre se reinventando e se adaptando com uma rapidez incrível. Eu queria te parabenizar, você, ao Zeca, enfim, estou muito feliz de estar aqui e estou à disposição para mais conversas sempre que possível. Legal. Bom, gente, muito obrigado pela audiência. A gente encerra aqui a nossa cápsula de Direito Imobiliário. Acompanhem a comissão nas redes sociais, a comissão está no Instagram, está no Facebook. E agora sigam também o nosso canal da Sedud OAB-RJ no YouTube. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.